Queridos irmãos e irmãs, iniciamos solenemente com esta celebração o Tríduo Pascal, a celebração das celebrações, onde celebraremos uma só celebração em 3 dias. Chegamos, irmãos e irmãs católicos, ao ápice da liturgia cristã. É daqui que sai toda a fonte para todo o mistério da Igreja. E é com muita alegria que estamos então aqui reunidos. Assim como Jesus estava com muita alegria reunido com os seus discípulos e dizia a eles: eu desejei ardentemente estar com vocês neste momento. Imagino que todos nós também desejamos ardentemente chegar até este momento. E aqui chegamos então. Demos graças a Deus que nos conduziu até aqui. Parecia que não íamos conseguir, não é verdade? Parecia que a penitência era interminável, parecia que o jejum, as madrugadas acordados eram intermináveis, mas chegamos até aqui. E Deus nos ajudou. E através dos irmãos e irmãs da nossa comunidade paroquial, tudo foi preparado para esta semana, para que pudéssemos celebrar com muita alegria, com muita dignidade e com muita intensidade. Assim como os discípulos prepararam o lugar para que pudessem celebrar a Páscoa com Jesus, muitos dos nossos irmãos e irmãs aqui presentes nesta assembleia se prepararam de diversos modos. A liturgia, os ambientes, a música, as flores, tudo muito bem preparado para celebrarmos a Páscoa. E a liturgia da palavra desta quinta-feira santa é muito rica. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Êxodo, narra para nós Deus Pai que ordena a Moisés, antes que o povo seja liberto do Egito, que comam uma ceia com os rins cingidos, com sandálias nos pés, preparados, porque a libertação está próxima e eles deveriam estar bem alimentados. E Deus diz a Moisés: este será para vós o começo dos meses, o começo de uma vida nova, o começo da liberdade, o começo de um novo momento na vida do povo hebreu. E Deus então institui esta memória perpétua da Páscoa, que significa passagem, pois aquele povo passou da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, assim como nós também iremos nesta Páscoa passar da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. O sinal desta ceia era um cordeiro que deveria ser imolado, e o sangue deste cordeiro deveria ser passado no batente das portas, para que quando Deus ferisse o Egito, o seu povo escolhido não fosse ferido. Aqui está a base da palavra de Deus que
nos ajuda a compreender que tudo isto se traduziu na vida e na entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós é o Cordeiro imolado. Na segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós escutamos o primeiro relato do Novo Testamento sobre a ceia de Jesus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, é o primeiro que relata o momento em que Jesus se reúne na ceia com os seus discípulos. Agora, não é mais o cordeiro que será imolado, agora é o próprio Jesus que se dará para a salvação da humanidade. E estas palavras de Jesus, que em todas as celebrações o sacerdote na consagração repete, devem ressoar em nossos ouvidos e em nossos corações. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não estamos diante de uma encenação, não estamos diante de um ato simbólico, estamos diante de um ato de fé. As espécies que são consagradas no altar, para nós que cremos, se transformam do pão em corpo de Cristo, do vinho em sangue de Cristo. As espécies não mudam ao nosso olhar, mas a nossa fé nos faz crer que aquilo que comemos e bebemos na celebração eucarística é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E com esta ação, Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio. A Eucaristia e o sacerdócio. Ele, sendo o sumo sacerdote, institui a Eucaristia e institui o sacerdócio para que esta ceia seja perpétua e todas as vezes que comermos do pão e bebermos do vinho, proclamemos a morte do Senhor até que Ele venha. E daí, todos nós católicos, principalmente quando crianças, na catequese, quando estávamos nos preparando para receber a primeira Eucaristia, a pergunta que ficava em nossa mente era: qual é o gosto do corpo e do sangue de Cristo? Não é? Todos nós que fizemos catequese e nos preparamos para receber a primeira Eucaristia, nos perguntamos qual é o gosto de Jesus. E quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, sentimos no nosso paladar o gosto do pão e do vinho. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos da Santíssima Eucaristia, nós não conseguimos compreendê-la, senti-la com os nossos sentidos, com o nosso paladar, com o nosso olhar, com o nosso olfato. Como nós então devemos compreender, crer e comungar da Santa Eucaristia? Se o sentido nos falta, se o sentido falha, a fé basta. Se o sentido falha, a fé basta. Queridos irmãos e irmãs,
Existem muitas coisas entre o céu e a terra que nós não fazemos nem ideia de que existem. Nem tudo aquilo que vemos é a totalidade. O mundo, a vida, é muito mais do que aquilo que conseguimos compreender e sentir através dos nossos sentidos. E para ilustrar essa realidade, existe um hino muito antigo da igreja que nós cantamos em todos os momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, que é o tão sublime, que em latim se diz Tantum Ergo. Este hino, que foi composto por Santo Tomás de Aquino, em um de seus versículos, de suas estrofes, diz uma frase muito impressionante: o milagre nós não vemos, basta a fé no coração. Vamos repetir? O milagre nós não vemos, basta a fé no coração. Basta uma fé pura, sincera e confiante no nosso coração, que a Eucaristia se transformará em nossa vida e nos ajudará a nos alimentar no Espírito. E escutamos hoje o Evangelho onde nosso Senhor Jesus Cristo, depois da ceia, faz um gesto muito forte diante dos discípulos. Ele se levanta, tira o seu manto e começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos ficam impressionados com aquela imagem. E o versículo principal deste evangelho é este: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até as últimas consequências. E é este amor que Jesus nos ensina a termos para com os nossos irmãos e irmãs. Será que nós somos capazes de amar até o fim? Vocês aqui presentes hoje nesta celebração, nós todos, nós ainda acreditamos que é possível amar por uma vida inteira? As pessoas não acreditam mais nisso. As pessoas não acreditam mais na força do amor. Mas Jesus hoje, mais uma vez, nos ensina: é possível amar até o fim. É possível amar até as últimas consequências. Nós não temos ideia da força do amor que habita em cada um de nós. Nós não temos ideia, não temos noção do que nós podemos fazer por amor a nossos irmãos e irmãs. Basta darmos o exemplo dos pais para com seus filhos. O que você que é pai, o que você que é mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. E isso é a força do amor até o fim. Mas em todos os momentos, queridos irmãos e irmãs, existe esta figura maléfica. Diz o Evangelho, o diabo estava presente. Já tinha posto no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. O diabo tinha entrado no coração de Judas e tinha então pervertido o seu coração.
E daí mais uma vez o alerta para nós: cuidado com as brechas que nós deixamos abertas na nossa vida, principalmente aquelas brechas que atingem o nosso coração, porque o diabo quer reinar, quer atacar o nosso coração, porque é lá onde existe tudo de bom que Deus nos deixou. E assim, tudo vai acontecendo. Jesus lava os pés, Pedro não entende, fica escandalizado, dizendo: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. E Jesus lhe diz: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E daí ele, não entendendo aquele momento, pede para que Jesus então o lave por inteiro. Pedro, que também estava prestes de trair Jesus, sentia que o seu coração precisava ser lavado e pediu para Jesus: Senhor, lava-me por inteiro. De algum modo, Pedro sentia que ele também iria falhar. E depois que Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive os pés do traidor, ele então faz esta afirmação: vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu que sou o vosso mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. Aqui, Jesus então institui hoje o discipulado na perspectiva do serviço. Quem quer ser discípulo, quem quer ser seguidor de Jesus, necessariamente precisa se tornar servidor. Não estamos diante de uma sugestão, de uma escolha, mas de uma ordem. Jesus nos convida a servir os nossos irmãos e irmãs. Se queremos ser grandes, sejamos os servidores. Se queremos ser os primeiros, sejamos os últimos. Assim como João Batista afirmava: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Quando nós compreendermos essa realidade, então compreenderemos o significado do discipulado. Por fim, queridos irmãos e irmãs, podemos concluir esta reflexão abordando dois ensinamentos que podemos nos nutrir desta liturgia. O primeiro deles, o sentido eclesial e familiar da Eucaristia. A Eucaristia tem um sentido eclesial. Quando nós participamos da Eucaristia, quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, estamos todas as vezes reafirmando: nós somos igreja, eu sou igreja, eu sou membro da igreja, pedra viva da igreja. Quando cada um recebe o corpo e o sangue de Cristo, diz amém. E esse amém não é um amém qualquer, é a renovação do compromisso com a igreja. Por isso, queridos irmãos e irmãs, todas as vezes que nós comungamos, nós dizemos que somos da igreja, que somos igreja de Cristo. E todas as vezes que comungamos da Eucaristia, nós compreendemos e assumimos que somos família. A Eucaristia é compreender que a igreja é uma família. E família não se escolhe. Família não se escolhe. Esta é a nossa família.
você querendo ou não, você gostando ou não de alguém, esta é a sua família. Portanto, que nós possamos nos acolher como família nas nossas diferenças, nas nossas divergências, nas coisas que nós não concordamos uns com os outros, que nós mantenhamos o espírito de família na nossa comunidade, porque a igreja está cansada da divisão. Nós estamos cansados da divisão. Quando vemos o mundo, nós só vemos divisão. E é tão triste quando nós vemos divisão dentro da igreja. Por isso, sejamos família de Deus dentro da nossa igreja, assim como estamos fazendo hoje, onde todos estão servindo com alegria para que tudo isto aconteça em família. O segundo ensinamento é a dinâmica do serviço. Não adianta. Se nós queremos ser igreja, precisamos servir. Como você está servindo a sua igreja? Qual é a sua vocação? Qual é a sua obra? Qual é a sua missão? Assuma a sua missão na igreja e sirva a ela com todo o coração. E assim hoje, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos amar com mais intensidade a Jesus, a igreja e aos nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Hoje é a primeira noite, é o primeiro dia dos 3 grandes dias que iremos celebrar. Sem covardia, vamos para frente, continuando o nosso caminho com Jesus rumo à cruz. Por quê? Porque Ele anunciou a sua paixão, mas de antemão nos revelou que irá ressuscitar no 3º dia. Tenhamos confiança como Maria confiou até o fim. Assim seja. Amém.